Antes de apresentar o professor Jefferson, eu queria falar que vocês percebem que a participação de Santa Catarina aqui é muito efetiva, não é? E hoje, por coincidência, nós vamos ter um filho ilustre de Santa Catarina dando a nossa primeira palestra. É o professor Jefferson de Oliveira Gomes, graduado em mestre em Engenharia Mecânica, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, em cooperação com a RWTH, a Aachen, na Alemanha. Atua como professor de Engenharia Mecânica e coordenador do Centro de Competência em Manufatura do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Atuou como gerente executivo do Departamento Nacional do Senai para Tecnologia e Inovação. Atualmente é diretor regional do Senai do Estado de Santa Catarina. É também consultor da Unesco para o Grupo de Trabalho sobre Manufatura Avançada. Vamos assistir agora à palestra do professor Jefferson sobre Indústria 4.0. Muito obrigado, desde já. Muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de trocar informações com vocês, principalmente, Roberto. Esse trabalho que eu vou mostrar para todos aqui é um trabalho que está sendo feito em cooperação, uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa entre o setor privado, que é a Confederação Nacional da Indústria, e também, eu vou tirar aqui o microfone, se vocês me permitem, tá? Porque senão vai ficar muito baixo. Eu vou fazer o seguinte, internautas, eu vou tirar um pouquinho aqui, então vai fazer um pouco de barulho para vocês. Eu vou trazer para cá, para sair da televisão, aqui não ficar um negócio aqui na frente. E pronto, agora eu acho que fica melhor para quem está trabalhando com o som lá em cima. Particularmente, o que eu vou mostrar para vocês é uma parceria público-privada, coordenada pelo Ministério da Indústria e Comércio, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que daí, consequentemente, a gente tem o pessoal do Ministério das Comunicações agora, só que em extrema cooperação com a Confederação Nacional da Indústria. E na Confederação Nacional da Indústria tem um comitê, um conselho especialmente para planejamento industrial. Como esse é um assunto que tem sido tratado fortemente por vários países, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouco sobre o que está acontecendo relacionado a um tema que é um branding muito forte chamado Indústria 4.0, uma forma de vender forte, mas também a parte que nos interessa, que é o desenvolvimento com pesquisa, com entrevistas com cerca de 700 empresários, professores de ICTs e representantes do governo a respeito dessa temática. Então, eu vou mixar, durante a apresentação, o que o pessoal daqui tem achado, o que a gente tem visto lá fora. E esse é um trabalho que vai finalizar dia 4 de agosto, juntamente com o meu colega, professor Glauco Arbques, lá na USP, em que a gente vai juntar vários representantes da indústria para, no final das contas, entregar uma proposta de política industrial. É um pouco arrojado, mas política industrial, então, significa que a gente vai falar de vários assuntos, não somente do parque de diversão para um engenheiro, que é a tecnologia, hoje, mas também os impactos que isso gera em várias coisas. Por exemplo, desenvolvimento de cadeias de suprimento. A gente tem aqui, Roberto, um caso prático, né? A gente vai vou mostrar agora, depois da minha apresentação, tem uma apresentação sobre isso, um desenvolvimento de uma cadeia, que é o desenvolvimento de produtos relacionados a isso. Também desenvolvimento de recursos humanos, fundamental para esse processo. E também as consequências disso, que são as questões de regulação, as questões de legislação e as questões relacionadas também à infraestrutura básica. Então, eu começo a minha apresentação mostrando para vocês que isso tudo que eu estou falando para vocês não é nada novo, nada. Nada novo. A gente tem um reflexo desde aproximadamente 2011, vários países têm se colocado nessa berlinda a respeito do que eles imaginam para uma indústria mais avançada. Essa lógica de indústria mais avançada, se vocês entrarem, vocês vão encontrar relatórios da Alemanha, vocês vão encontrar relatórios dos Estados Unidos, vocês vão encontrar relatórios da China. O que mais interessante nisso tudo é que você percebe, dentro desse trabalho, você percebe um trabalho muito forte de desenvolvimento de país. Como assim desenvolvimento do país? Muito tempo atrás, na Alemanha, eles tiveram alguns problemas relacionados à segurança cibernética, se uniram, começaram a desenvolver uma lógica muito forte com as grandes corporações e o governo. O governo percebeu uma forma de desenvolver mais os seus próprios negócios, junto com as grandes corporações germânicas, e desenvolveu uma marca chamada Indústria 4.0. Hoje em dia, se você fala Indústria 4.0, eu acho que lá pela segunda, se não for na primeira, lá pela segunda ou terceira situação, você já vai pensar num produto germânico.
É uma marca forte. Desenvolveu, e desenvolveu bem. O americano muito mais ligado à área de software, trazendo a sua empresa, a sua manufatura de volta para o seu país e relacionando com o seu grande potencial, que é na área de desenvolvimento de inteligência artificial, desenvolvimento de software, desenvolvimento de internet das coisas, começa a desenvolver uma lógica que é da seguinte maneira colocada: já que a gente tem bastante coisa hoje acontecendo, vamos utilizar os recursos tecnológicos e desenvolver também uma indústria mais moderna. A isso ele chama de indústria, de internet industrial das coisas. Fantástico. 2 países que se colocam na berlinda e se posicionam para um futuro muito próximo. A China, por sua vez, com uma alta densidade de manufatura, com vários programas relacionados a como que eles podem melhorar, principalmente as questões de regulação, que é um grande... É a parte mais nevrálgica hoje dos chineses, porque nos outros pontos eles estão muito fortes. O que é interessante mostrar é que isso se traduz em vários resultados. Aqui nessa figura é um relatório da Deloitte, da agora, muito novo esse relatório, mostra como é que é o ranking. Desde 2010 eles estabelecem um ranking de países na área de manufatura. E vocês percebem que esses 3 países que eu coloquei para vocês, eles estão num desenvolvimento industrial muito claro, um posicionamento muito claro. E o que é mais interessante é que os Estados Unidos vão ultrapassar, segundo esse relatório da Deloitte agora, deste ano, vão ultrapassar a China em percentual, em qualidade de manufatura. Coisa que a gente nunca imaginava há 10 anos atrás. Ou seja, uma política muito bem colocada para trazer o Made in USA de uma maneira muito bem planejada. O que é interessante colocar nesse gráfico também é que vocês podem observar também o posicionamento do Reino Unido. A gente tem falado hoje de Reino Unido, né, saída da Comunidade Europeia, mas vocês percebem um posicionamento de uma região em relação ao tema manufatura, colocado com uma ênfase muito grande como um desenvolvimento social. Já chega a aproximadamente 20% do PIB, o potencial de exportações da manufatura no Reino Unido. Bom, isso posto, vocês devem estar perguntando onde é que está o Brasil, né? Essa é a pergunta. Dentro desses 10, o que é interessante a gente pensar, que a gente é um país que é um país muito suscetível a várias coisas, vocês percebem que a cor verde, que é a terceira, para quem está na internet e não consegue ver as cores muito bem, a cor verde é a do Brasil. Por incrível que pareça, em 2010 nós estávamos em 5º lugar no ranking de manufatura do planeta. Já em 2013 nós já estávamos em 8º e agora nós estamos em 29º. O relatório deixa muito claro que as inconsistências ou as intempéries políticas têm causado uma consequência fortíssima nesse nosso processo. Ou seja, esse nosso processo hoje pode ter várias funções interessantes, mas a gente notou um declínio muito grande na nossa capacidade de manufatura aqui no país, que tem traduzido isso nos nossos resultados. A expectativa é que a gente melhore nos próximos 3 anos e chegue à posição de 23. Bom, isso posto, é assim que a gente tem pensado. Como é que tem sido a política industrial do país para atender esse tipo de indústria? Bom, mas que tipo de indústria é essa? Para entender esse tipo de indústria, nós começamos a fazer uma pesquisa com cerca de 700 chamados especialistas em indústria. E lembre-se, quando a gente fala em indústria, eu quero que vocês coloquem a coisa não simplesmente como a gente aprendeu no colégio, setor primário, setor secundário, setor terciário, que a indústria está no setor secundário, isso particularmente já não existe mais faz tempo, né? Na verdade, a ideia de indústria em que uma casinha com uma chaminézinha saindo para cima, que a gente tinha, que é fábrica, a ideia de indústria para a gente é fábrica, né? Essa ideia já se perdeu há muito tempo. A gente tem hoje indústria do entretenimento, indústria de várias, indústria da saúde, enfim, o que deixa muito claro que indústria é todo o processo de transformação que chega no consumidor. Que o pessoal fala de B2C, na verdade, agora a gente está chegando numa outra etapa, que é C2B, né? O consumidor ditando as características que ele imagina para uma produção, que é o caminho natural das coisas, que a indústria tenha também a responsabilidade dos serviços. Quando um avião termina o seu ciclo de vida, a responsabilidade, sim, faz parte da indústria. Bom, isso posto, a gente resolveu escutar um conjunto muito grande de especialistas, cerca de 700 pelo Brasil afora. O que eu tenho aqui é a figura que eu tinha até 150, até o número 150. Essa figura mostra que 65% das pessoas entrevistadas são representantes de indústrias, e o restante, 24% de ICTs e 12% do governo. Bom, e de vários setores distintos. O que a gente
Para a gente tentar entender o que essas pessoas faziam, é melhor a gente conceituar um pouco a ideia de indústria 4.0, só para a gente ficar todo mundo no mesmo lugar. Indústria 4.0 é uma coisa que, na verdade, não é ou indústria avançada, não é uma nova indústria. Na verdade, é uma evolução natural. A gente começou fazendo uma indústria 200 anos atrás, aproximadamente 200 para mais, um pouquinho para menos, porque existem umas divergências grandes a respeito disso. Mas, basicamente, a primeira parte foi transformar a força motriz em forças motrizes maiores do ser humano. Numa segunda etapa, colocar a parte de elétrica, e, consequentemente, você tem espaços mais limpos, ambientes mais arejados, e uma indústria mais silenciosa. Numa terceira etapa, a introdução de eletrônica consequente, assim, muito próximo com tecnologia da informação. Então, você tem tecnologia da informação e eletrônica, e elétrica e força motriz, tudo no mesmo espaço, só que separados. E, naturalmente, muito provavelmente, enquanto eu estou fazendo essa apresentação para vocês aqui, e na internet, nesse meio todo, na nuvem que está sendo colocado, provavelmente alguém vai acessar um equipamento, um aplicativo para trocar informações, ou então vai chamar um respectivo táxi, ou então, chegando num determinado ambiente, vai utilizar um sistema de inteligência artificial que verifica como é que está o trânsito naquela região. Se isso, a baixo custo para vocês, no seu dia a dia, já modificou, imagine que isso pode também ser aplicado no dia a dia de uma corporação. É natural. Então, o que a gente chama de indústria 4.0 ou indústria avançada é a junção entre inteligência artificial, sensoriamento, internet das coisas, big data em máquinas. Como é que eu posso explicar isso aqui de uma maneira mais fácil? A gente tem a nossa ideia de a interface chamada, vocês já viram isso aí, interface chamada homem-máquina. Interface homem-máquina está mudando basicamente para interface máquina-homem. A interação de máquinas mais espertas com o nosso dia a dia é o que a gente chama de indústria avançada. E, basicamente, essa indústria avançada pode lançar uma quantidade muito grande de novos produtos. Porque você tem várias tecnologias que estão extremamente maduras, e essas tecnologias maduras, elas podem, como são 6, 7 tecnologias muito maduras, a combinação delas faz com que a gente tenha uma miríade muito grande de novos produtos. Relatório da McKinsey, agora, também de 2016, deixa bem claro que essa possibilidade gera 4 tipos de novos negócios. Um negócio muito simples é um negócio que a gente pode imaginar o futurista, greenfields. Esses ambientes novos. Esses ambientes novos a gente pode colocar o seguinte: se a gente tem 8 bilhões de habitantes na face da Terra, e a gente tem 2 bilhões ainda que vivem na faixa da pobreza imensa, significa que a gente tem que ter condições de produzir mais qualidade de vida para essas pessoas. É importante dizer que o pessoal olha para a indústria de uma maneira meio suja. Indústria é suja. E, por favor, o que é importante deixar muito claro, que se você for pegar 200 anos para trás, quando começou a Revolução Industrial, a nossa população era de 650 a 700 milhões de habitantes. Se você pegar toda a evolução da nossa história, chegando aproximadamente em 500 depois de Cristo, a nossa população era de 600 a 550 milhões de habitantes. Se você for lá para Sócrates, você vai chegar em 450 milhões de habitantes. De Sócrates até 200 anos atrás, chegamos em 650. De 200 anos para trás para agora, chegamos em quase 8 bilhões. Obviamente que a indústria melhorou a qualidade de vida do ser humano. E ponto. E ponto. Tá? Então, dentro dessa lógica, o pessoal tem pensado, já que essa indústria ainda tem a necessidade de suprir mais essas demandas sociais, o que a gente percebe claramente é que existem algumas formas de atuação. Indústrias que produzem em massa têm que ter cada vez sistemas mais inteligentes. Sistemas cada vez mais inteligentes são equipamentos, sim, que facilitam a repetição de atuações para entregar produtos mais rapidamente. E isso o pessoal tem chamado de plantas inteligentes para alta escala. Só que existe uma segunda parte de desenvolvimento industrial, que é aquela indústria da customização em massa. Aquela questão da obsolescência, lembra? Da customização em massa, em que o cidadão desenvolve quer o seu próprio tipo de banco para o seu automóvel. Eu estava conversando com o presidente de uma corporação automotiva, ele estava falando para mim que, em curto espaço de tempo, o cidadão vai escrever qual o banco que ele quer para o seu automóvel, qual o painel que ele quer para o seu automóvel, qual o tipo de farol que ele quer para o seu automóvel, que ele vai montando. Hoje, se você compra tem uma fábrica de tênis que voltou para os Estados Unidos, famosa, e ela montou uma fábrica lá, os Estados Unidos montou uma fábrica, auxiliou muito nesse processo, em que você monta, por prototipagem, esse
esse seu próprio tênis. Ou seja, é essa customização em massa que eu estou falando, em que o cidadão, em fábricas de grandes escalas, consegue desenvolver. Uma coisa interessante é que isso muda muito a lógica, sabe, aqui para o pessoal da fazenda. Isso muda muito a lógica de produção. Por exemplo, pode ser que, num curto espaço de tempo, já que as plantas são extremamente modernas, numa planta industrial automotiva, você possa produzir um carro de uma fábrica a joint venture dessa fábrica A com uma fábrica B, mas aquilo está ocioso. Por que não? Eu posso, na mesma planta, montar um carro de uma concorrente. A gente começa a compartilhar plantas industriais. E esse processo de compartilhamento de plantas industriais emperra, ou não é que emperra, eu não gosto da palavra emperra, ele tem um desafio relacionado, muito possivelmente, à questão de terceirização, por exemplo. Porque você tem numa mesma planta vários tipos de produtos, com várias empresas distintas, com um público só, com um povo só, fabricando para várias empresas distintas. O que temos hoje é uma empresa, uma joint venture, que numa mesma planta faz para várias marcas, mas eu estou falando uma coisa mais ampla dentro desse processo. O terceiro ponto é o e-plant. O e-plant é o tipo de fábrica onde você, em casa, por exemplo, pode construir. Você vai lá, comprou um determinado tipo de... Você tem uma máquina de prototipagem 3D, não sei se você está prototipando alimento, não sei se você está prototipando plástico, não sei se você está prototipando metal, tudo vai depender da qualidade e da quantidade de energia que você tem disponível ali para fazer tudo isso aí, na tua casa. Mas, enfim, você pode comprar e fazer em casa, basicamente, esse processo. Mas tem o quarto ponto, que é extremamente interessante para o presente. Eu gostei muito do tema do Innova Day. O governo de amanhã começa hoje. E tem o hoje. E o hoje são os chamados brownfields. Esse brownfield é uma coisa muito interessante, porque existem máquinas já hoje. Existem equipamentos que podem ser muito bem utilizados se a gente sensorizar. Num trabalho de um aluno meu de doutorado, por exemplo, agora, ele conseguiu diminuir em 25% o consumo energético de uma planta automotiva, na área de fabricação de motores, somente instalando sensores e pegando informações mais smarts dentro desse processo. O pessoal da McKinsey tem falado que existem muitas oportunidades relacionadas a isso. E sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada Lei de Moore. A Lei de Moore ela preconiza que a cada 18 meses a tua... não vale mais, porque era para potência computacional, mas vale para transmissão de dados. O chip, a cada 18 meses, $1 que você pagava, depois de 18 meses, com o mesmo $1, você dobrava a potência computacional disso. Depois o pessoal começou a perceber que valia também para a transmissão de dados, a qualidade de transmissão de dados. E valia isso também para sensores. Então, tem um mundo todo de sensores e de chips que está cada vez sempre muito mais barato. Significa dizer que vocês percebem, está no dia a dia de vocês. Aquele smartphone que vocês têm hoje, super mega blaster, cheio de funções que vocês nem imaginavam há 5 anos atrás que teriam na sua mão, que vocês não usam nem 15% das características. Esse mesmo smartphone sai pelo mesmo preço que você comprava um tijolão 50 anos atrás. 3 anos atrás, 4 anos atrás. Percebam? Então, existe isso acontecendo, e o pessoal percebe que esse brownfield pode ser muito bem melhorado, as plantas já pré-existentes. O que eu estou querendo dizer é que, dentro desse processo, a gente tem a integração de 5 tecnologias que são fundamentais para o desenvolvimento, hoje, dessas manufaturas ou indústrias modernas. Mas vamos trazer um pouco mais para o nosso chão aqui, vamos tentar entender o que significa isso que eu estou falando para vocês. Vamos imaginar uma coisa bem simplória, que é uma lata de lixo. Uma lata de lixo que, por exemplo, você guarda dentro desse habitat. Agora, eu tomei um café, não achei um lixo aqui, deixei o meu copo ali. Meu copo está ali, eu vou botar, prometo para vocês que eu boto no lixo depois direitinho. Mas está ali o meu copo. E, bom, esse copo, eu tomei café, muito provavelmente, eu tomei um café com leite, ele vai ser colocado dentro da lixeira, está lá a informação, e a gente começa a ter papel escrito, a gente começa a ter a embalagem do negocinho que comeu, e começa a perceber, e no final do dia a gente pode ter uma embalagem cheia. E essa embalagem cheia, eu quero agora dominar essas informações, porque no lixo eu encontro muitas informações daquele meu dia a dia que passou. Vamos botar um sensor aí, ou vamos botar um sensor, você pode imaginar o tipo de sensor que você queira colocar, vamos botar na lixeira, mas você pode falar, não, eu quero colocar sensor no papel, quero colocar sensor na embalagem daquela comida que eu coloquei, eu quero colocar sensor em tudo quanto é lugar. Está tão barato isso que você coloca no seu carro e passa no sem parar e eles cobram de ti depois. Ou seja, isso é barato, está barato para caramba relacionar a essas tecnologias específicas. O que é interessante é que, se a gente colocar esse sensor, a gente pode ter, por exemplo, a informação agora do que aconteceu.
naquele habitat específico, né? Então, eu posso botar essa lixeira numa sala de reunião, no teu dia a dia, numa sala do teu escritório, onde as pessoas convivem ali. Esse tipo de informação agora, eu posso querer fazer o seguinte, vou colocar todo mundo em comunicação, coloco as lixeiras, trocando informações, como é que estão essas lixeiras no dia a dia, como é que elas estão sendo enchidas, com quais tipos de produtos. Aqui nesse prédio, que tem não sei quantos andares, 20 andares, eu posso ter todas essas informações capturadas com muita facilidade. E tem um grande Big Data relacionado a isso, que eu posso dizer, por exemplo, se naquela sala de reunião aquele tipo de produto foi o mais consumido, de repente eu posso ter o banheiro ali naquela região mais bem trabalhado. Enfim, eu começo a tomar informações que vocês, cada um de vocês está olhando e pensando a sua forma do que vocês pensariam a respeito daquele espaço. Agora imagine que isso agora não é para lata de lixo. Imagine que isso é uma máquina. Dentro dessa máquina eu pego as informações entre máquinas e outras máquinas, entre plantas e outras plantas, cada caixinha dessa, entre uma indústria e outra indústria, entre uma indústria e os consumidores, entre os consumidores e os produtos finais, quando você rasga o pacotinho de batata frita, na hora que você rasga, dispara a produção lá no começo, e, inclusive, determina como é que vai ser o ciclo de vida do produto, como é que vai ser a engenharia de reciclagem desse processo, ou de reuso, ou de remanufatura, ou o que você quiser colocar. Muda completamente a lógica. Traduza isso para outras opções, por exemplo. Você consegue. O fato é que tecnologia está tão barata que a gente não consegue não pensar nisso aqui. Eu coloquei aqui 2 vídeos, por exemplo, em que agora a gente entra com uma parte forte, que é a parte de robotização natural do processo de desenvolvimento. E nessa parte de robotização, eu mostro para vocês um vídeo em que a gente fez um projeto lá no ITA para uma indústria de petróleo, e um robô, ele simplesmente auxilia o trabalho de uma pessoa. Ele não está mais fazendo a sua opção natural que a gente estava acostumado. O robô pega de uma posição e coloca na outra, pega de uma posição e coloca na outra. Não, ele está facilitando, ele está colaborando com o dia a dia de uma pessoa. E ali do lado, eu tenho um aluno nosso que desenvolveu uma cobra inteligente. Essa cobra inteligente ela era para pegar pontas de um determinado máquina que voa, uma determinada máquina que voa na área da asa, numa aeronave, e ele começou a olhar para isso e percebeu, poxa, eu posso transbordar isso para um segmento automotivo. Isso aqui faz revisões que geralmente uma pessoa está fazendo, só que em certos lugares difíceis de acesso. E essa máquina faz. Bom, ele recentemente, só que é tão difícil para ele abrir uma empresa aqui no Brasil, que ele recentemente ficou mais fácil, ele foi para o Dubai, porque no Dubai ele teve as condições para montar a sua empresa de uma maneira melhor. Está lá agora e está feliz da vida. Falei com ele ontem, diga-se passagem. Bom, se você puder parar para mim, mestre, você pode mostrar o vídeo 2, que daí eu vou direto para o vídeo 2, que eu não consegui instalar aqui, mas esse vídeo 2 mostra bem o atual estágio que a gente está na produção robótica. E o que é importante dizer para vocês é que a cada ano, qualquer robô, não importa qual seja, fica 10% mais barato. Esse aqui é um robô da Boston Dynamics, alguns robôs da Boston Dynamics. A Boston Dynamics, pode rodar para mim? A Boston Dynamics é uma empresa que recentemente foi incorporada por uma empresa americana chamada Google, que comprou essa empresa por características óbvias, né? Eles quiseram manter todas as lógicas dentro dos Estados Unidos. O que é interessante é que a gente estava acostumado com robôs que faziam posição no ponto A para o ponto B, que eram aquelas operações repetitivas que você imaginava que é muito ruim para o ser humano no dia a dia. A gente mudou a lógica. Tem um paradoxo chamado paradoxo Moravec, que dizia muito claramente que a gente não conseguia replicar condições que um bebê faz. Vocês percebem que esse robô está tomando decisões, ele está pisando na neve, está tomando decisão para onde que ele anda, se ele vai desviar de uma árvore ou não. Ele quase não cai, eu cairia, porque aí é muito ruim para andar nesse espaço. E ele anda e ele começa a trocar informações junto com uma pessoa. O vídeo está aqui para vocês podem utilizar depois à vontade. Ele está andando com o ser humano, ali do lado, desenvolvendo uma coisa. Eu não estou falando de uma coisa futurista, eu estou falando de agora. Esse vídeo já tem mais de 1 ano. Você pode botar o outro para mim? Ele está tomando a decisão onde é que ele vai gastar, que é o número 1 agora. E o número 1 é uma coisa mais interessante. Se você vai em qualquer feira mundial, você já vai encontrar, por exemplo, esses tipos de robôs. Eu fiz questão de pegar do YouTube um robô bem, mas muito comercial. E se vocês perceberem, o cidadão está trabalhando, fazendo a sua determinada operação, e o robô decide auxiliar o ser humano a fazer a sua operação do dia a dia. Isso a gente chama de robótica colaborativa. Percebam,
Eu vou repetir, a cada ano, esses robôs ficam 10% mais baratos. Em termos práticos, se você vai no Einstein agora fazer uma operação de coluna, ele vai te cobrar algo por volta de R$12.000 a hora para utilizar o robô para fazer a operação de coluna, eu quero dizer para vocês que daqui a 9 anos, esse mesmo robô que faz uma operação de coluna é peça de SUS, de tão barato que é. O problema é depois fazer a manutenção deles, mas é a peça de SUS. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Aliás, tem um probleminha nessa história toda. O robô está auxiliando o cidadão para trabalhar e essas máquinas podem ser utilizadas, são utilizadas hoje nos Estados Unidos, são utilizadas na Alemanha, são utilizadas no Reino Unido, são utilizadas na China, onde vocês imaginaram. Aqui é proibido, porque a segurança do trabalho não permite a gente usar um robô como esse no dia a dia. Isso é uma coisa interessante também, colocada, que a gente tem que adequar um pouco mais as nossas rígidas soluções de dia a dia. O que eu quero dizer para vocês, rapidamente, para isso aqui, é que o que eu estou dizendo para vocês é um conjunto, uma miríade de tecnologias que os países decidiram quais são as mais importantes. Eu mostro do lado esquerdo que o americano decidiu que é mais importante de investimento. O chinês está investindo hoje por volta de 450 bilhões. Obviamente, a gente está falando de outra economia, outra situação, mas ele está investindo 450 bilhões em inovação por ano. Ele, relatório agora, mês passado, da Deloitte, está investindo isso aí mais ou menos, de dólares por ano. Em que ele está investindo? Ele ranqueia o 1 até o 11, nessas tecnologias específicas. Então, está todo mundo trabalhando para verificar quais são os seus potenciais. Quando você pergunta para os empresários, não importa, vocês não vão conseguir ler o que está aqui, vocês vão conseguir ler volumes de assuntos que são colocados. Os maiores volumes de assunto é quantas vezes eles pedem isso. Empresários distintos ou pessoas distintas pedem isso. O verde é empresariado. Se vocês perceberem, existe um conjunto muito grande, quase que uma integral muito grande relacionada lá embaixo, um volume bem forte relacionado à quantidade de pedidos tecnológicos. Todos eles nessa mesma lógica que eu mostrei para vocês. Robótica, digitalização, mas fundamentalmente como priorizar integrações relacionadas a isso. Tá bom? Então, priorizando como? Com cadeias de suprimento. O pessoal tem percebido rapidamente que lá embaixo vocês percebem também uma outra linha forte, que é aquela linha forte é desenvolvimento de prioridades de cadeias de suprimentos. Em qual setor a gente pode ser forte na área? Em qual setor que a gente pode ter payback rápido? É isso que o empresariado pergunta. Em qual setor que eu vou investir e que eu vou ter resposta? Basicamente, essa é uma pergunta complexa, porque a primeira coisa que o engenheiro natural vai pensar é falar em automóvel, falar em avião. Principalmente em automóvel, por causa da nossa indústria, que é a indústria que você pensa mais as características de modernização. E dentro dessa lógica, eu digo para vocês que não funciona. Porque o Tier 1, o Tier 2, a sequência, a cadeia de suprimento do setor automotivo é fortemente adensada por empresas multinacionais. Então é bom, vai ter desenvolvimento industrial lá, mas o ponto forte da coisa é que a gente tem dentro aqui na indústria automotiva, uma população enorme de boas pessoas trabalhando. Extremamente competentes. Aqui no Brasil, a gente chama de empreendedor ou o gurizinho de 18 a 23 anos, ou a pessoa que recentemente foi desempregada e pegou um Uber e montou a sua própria pequena empresa e ou vai montar o seu restaurante, daqui a 1 ano e meio está quebrado, porque não tem estrutura de plano de negócio relacionado a isso. A gente esquece que a gente tem um mundo de pessoas com 30 a 40 anos de idade, muito bem formadas, que podem trazer características tecnológicas e complementos tecnológicos fundamentais para o desenvolvimento de produtos, onde, por exemplo, agrobusiness. Se tem um setor fortíssimo que a gente tem desenvolvido aqui no planeta, a gente responde por um grande percentual. O planeta morre de fome se o país quebra. O nosso planeta morre de fome se o nosso país quebra. Portanto, eu acho que nós não vamos quebrar. Então, dentro dessa lógica, existe um mundo. Se vocês perceberem, essa é uma figura que eu trouxe já de alguns lugares, converso bastante com o pessoal da Embrapa, tem uma linha específica só para desenvolvimento tecnológico. Esqueçam essa história de plantações com muitas pessoas. Você tem uma área de 50 mil hectares que está ali, alguns tratores trabalhando. Na ponta do trator tem um cara pilotando o trator e todos esses outros tratores são escravos. São máquinas slaves, fazendo a plantação. Só que quem é que pega a informação da plantação que está a jusante? Ou seja, qual a qualidade do solo que está lá? Qual a informação de satélite que a gente tem? A gente não tem. Se você for agora em São José dos Campos, você vai ver um monte de empresas desenvolvendo drone para o setor de defesa. Eu não digo que o setor de defesa não seja importante, mas por que a gente não está desenvolvendo drone para a área de campo? Tem um monte de tecnologia super interessante que a gente tem precisado na área de novos materiais, na área de biosintética e assim vai.
CNI montou um monte de institutos relacionados a isso, e uma área forte é a área de massa biosintética, e o que pode se imaginar. Cadê as empresas brasileiras nisso aí? A gente tem um gap danado, porque ninguém consegue replicar o que o alemão faz. Aqui não dá para pegar o que o alemão, o que o americano, o que o pessoal lá para cima do Equador desenvolve, porque aqui é outro solo, outro clima, a gente tem 3 colheitas no mesmo ano, completamente distintos. Significa dizer que existe um baita campo. Um ou outro baita campo que existe, basicamente, não existe ninguém no planeta, talvez a gente, os ingleses, que consiga desenvolver com tamanha capacidade e competência o que esses engenheiros fizeram nos últimos 30 anos em termos de buscar petróleo a alta profundidade. E não venham falar para mim que petróleo não é importante dentro da jogada. Porque, basicamente, se essa câmera existe, se é de plástico, se tem esse pedaço de peça com tinta, se tem o seu shampoo que você usa no seu dia a dia, tudo isso, comida, inclusive, tem base de petróleo. Não estou falando de consumo, pegar petróleo bom e fazer fumaça com ele. Eu estou falando do dia a dia de desenvolvimento de produtos. Então, pegar produto lá embaixo é muito forte, só que não dá para usar plataformas continentais tradicionais, porque o custo é muito alto para a busca do petróleo até lá em cima, alguns quilômetros até lá em cima. Então, a gente vai ter que desenvolver plantas industriais lá embaixo, plantas iguais às plantas que vocês conhecem, seguem no dia a dia, só que fazer uma planta industrial lá a 6 quilômetros de profundidade. E isso só com muita tecnologia embarcada, porque nenhum ser humano consegue ficar lá. Resultado prático, tem uma grande empresa do setor aeronáutico que desenvolveu a área de subsea. Me parece que, se eles estão indo bem, tinha uma grande oportunidade para desenvolvimento de empresas brasileiras. Mas qual a dimensão disso? Quando você olha a dimensão de infraestrutura e regulação, o que eu fiquei mais impressionado foi que, quando a gente olhava, a primeira coisa que eu ia pensar é a qualidade da banda larga, é a qualidade da energia que é ruim aqui no Brasil. Não! O que mais apareceu, e esse gráfico lá embaixo mostra com muita facilidade, é que a gente tem pouca disponibilidade de infraestrutura. Daí você vai falar, como assim pouca disponibilidade de infraestrutura? A gente investiu alguns bilhões nas nossas grandes universidades. Eu sou de um belo instituto. Se você for lá no instituto que eu faço parte, você vai encontrar grandes prédios, grandes projetos, muito investimento bacana, mas nós temos problemas jurídicos para disponibilizar isso para a sociedade. Grandes laboratórios estão em setores públicos, em universidades públicas. Mas a universidade não é pública para as empresas que querem utilizar. Os startups. Se você vai eu fui uma vez numa empresa de laser lá em Santa Catarina, eles são muito bons. Eles tiveram investimento de risco de aproximadamente 14 milhões de reais, que eles botaram 13 milhões de reais em bens e capital. Mas como é que a gente pode fazer uma empresa pequena, botar tudo em bens e capital? Ela tinha que estar desenvolvendo negócio, ela tinha que estar desenvolvendo novos produtos, simplesmente novos protótipos, mas não comprando simplesmente estrutura de pesquisa para bens de capital. Tinha que estar utilizando uma estrutura de uma universidade, tinha que estar utilizando uma estrutura mais aberta. Foi isso que a CNI fez. Há 3 anos começou a desenvolver institutos pelo Brasil afora. Esses institutos são feitos para isso, não são feitos para desenvolver pesquisas para desenvolvimento de recursos humanos. Portanto, eu não quero que tenham um mau entendimento. Eu fico muito feliz quando a gente tem vários projetos industriais lá no ITA, por exemplo, e a gente entrega excelentes bons alunos em função dos projetos industriais. Só que eu estou falando aqui é um direito para, com e entre CNPJs. Não estou falando de CPF, estou falando de CNPJ. Pequenas empresas não têm base de desenvolvimento de infraestrutura. Não só pequenas, como grandes corporações também aqui no Brasil. E isso tem sido colocado. Eles não estão pedindo financiamento, estão querendo utilizar essa estrutura basicamente para isso. Bom, e na área de regulação, já falei para vocês algumas coisas, mas necessariamente fica muito claro para vocês que a relação empregado-empregador muda. É ponto. Então, a gente vai ter que repensar isso. A relação empresa, produto, serviço muda. Acabei de falar que a gente pode compartilhar plantas. Isso tudo tem uma inerência. Conversando com o pessoal do Ministério, a gente tem pensado fazer o que o Israel faz, o que os Estados Unidos fazem, o que a Alemanha faz, que são chamados feriados regulativos. Ou seja, ambientes onde você pode testar características. Por exemplo, aquele robô que o pessoal da segurança do trabalho tem certo receio, porque, logicamente, é uma máquina muito grande, pesada, algumas toneladas trabalhando no celular do ser humano. Pô, não pode ter um ambiente que você possa testar esse habitat e verificar se isso funciona ou não? E assim vai, são várias características. Então, essa questão da terceirização pode se botar em vários lugares, esses feriados regulativos, para verificar até onde vai, até onde não vai. Bom,
Mas isso são ideias, não colocadas por mim, mas colocadas por vários especialistas. Bom, finalizando aqui, a gente chega na área de recursos humanos. E a área de recursos humanos, pessoal, eu digo para vocês que dentro desse habitat que vocês todos trabalham no dia a dia, bem para finalizar, nós temos aproximadamente no planeta hoje 3,5 bilhões de pessoas que trabalham com algum tipo de carteira assinada. Tá bom? Algum tipo. Saibam, não são só vocês que estão antenados, saibam que 1 bilhão de pessoas trabalham hoje em profissões que não existiam 5 anos atrás. 5. Em 2011. Em 2010, esse 1 bilhão não estava nesse mundo. Agora, o mais interessante nessa história toda, daqui a 8 anos, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o Fórum Econômico Mundial, de Davos, agora de 2016. Daqui a 7, 8 anos, 65% das profissões que serão ofertadas não existem ainda. Minha filha fala de uma maneira muito interessante, ela está entrando no vestibular agora, eu pergunto, filha, vai fazer o quê? Pai, não se preocupa qual vestibular que eu vou fazer, porque minha profissão não existe. Ela fala para mim, não se preocupa com isso. Né? Então, dentro dessa lógica, é uma situação aterrorizante para quem é professor. A gente está pegando uma etapa, isso é aterrorizante no sentido bom da palavra, da Ibope, isso. É muito bom. Só que muda completamente a nossa lógica de ensino. Então, a gente tem que saber o que a gente quer formar. E o que o pessoal tem dito com muita propriedade é que o sistema tradicional, tudo mudou, vocês percebem, né? Se 5 anos atrás tudo mudou, e 10 anos atrás todo mundo mudou, e todo mundo aqui parece que tem mais de 30 anos de idade, parece, eu não enxergo muito bem, se tiver um pouco menos eu peço desculpas, né? Mas é fato que vocês percebem que quando vocês eram pequenos, o mundo era bem diferente. Estou acabando, 5 minutos. Percebam que existe uma característica interessante nessa história toda aqui para falar para vocês. Se eu fosse professor há 200 anos atrás, eu chegaria dentro de uma sala de aula, encontraria 50 alunos e começaria a falar para eles. Se eu fosse engenheiro há 200 anos atrás, eu chegaria e pegaria uma máquina que eu ia traduzir a parte mecânica. Se eu for engenheiro hoje, eu preciso saber de internet das coisas, eu preciso saber de várias questões, além da minha parte mecânica. Se eu for professor hoje, eu posso entrar numa sala, encontrar 50 pessoas e começar a falar para eles. Ou seja, é uma profissão que pouco mudou, e a gente tem que entender isso. Tem que entender que o professor está acuado nesse aspecto, porque o mundo mudou, e a gente reclama que um aluno está utilizando celular, sendo que quando a gente termina a nossa aula, a gente pega verifica como é que está o Waze. É dia a dia. Então, a lógica baseada em problemas, a educação baseada em problemas, ela é fundamental para isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar o professor que dá aula para 50 pessoas, mas tem que introduzir também no aluno uma forma diferente de ensino. Isso não é uma coisa tão trivial, porque até os próprios alunos não estão acostumados com isso. Pergunto para vocês com muita facilidade, quem de vocês aqui não fez faculdade aqui? Todos fizeram, né? Todos aqui nesse meio aqui, muitos não fizeram. 27 milhões de jovens não querem nem saber de faculdade, sabe por quê? 27 milhões de jovens aqui no Brasil não querem nem saber de faculdade, porque é chato. E é isso, é chato. E sabe por que é chato? Por um simples fator. Eles não aprendem nada para alguma coisa. Eles vão aprendendo. Somente 6% da população brasileira faz algum tipo de curso para o mundo do trabalho. Na Alemanha, mais 50%. Na Suécia, mais 70%. Não parece que a Suécia e a Alemanha estão ruins? Porque botou o pessoal no começo da sua carreira para desenvolver uma profissão para o mundo do trabalho. Depois eles também fizeram cursos superiores. Mas o que é interessante dizer nessa história é que a falta de projeto para o problema faz com que nosso único problema a resolver seja uma prova. Então a gente faz provas e provas e provas. Prova no final do bimestral, depois prova semestral, depois entra na faculdade, faz prova, depois a gente começa o mestrado, faz mais uma tese, uma prova, depois faz um doutorado, faz mais uma tese, uma prova. Um documento que é só nosso. Percebam o quanto que a gente está perdendo. E quando a gente vai para o mundo do trabalho, a primeira coisa que eles pedem é trabalho em conjunto. A gente não tem a lógica de trabalho em conjunto. Lógica baseada em problemas não é para desenvolver hard skill, é para desenvolver soft skill. É para desenvolver capacidade de trabalho em grupo, coisa que a gente não tem. Então, aquele super mega blaster engenheiro ou psicólogo que estão trabalhando lá na indústria com 35 anos de idade, eles têm medo de sair porque eles não foram formados para trabalhar associados, foram formados para trabalhar sozinhos. Resultado prático, isso aqui é o gráfico de países que pensam um pouquinho diferente da gente. Essa bola, eu estou terminando, essa aqui é a minha conclusão. Essa bola, a bola maior, é o pessoal que está trabalhando, a bola maior, é o pessoal que está tendo o tamanho das exportações em manufatura acima de 2,2 trilhões de dólares.
Daí a bolinha pequena vai até que chega a 170 bilhões de dólares. Vocês devem estar procurando do Brasil aqui, mas vocês não vão achar. Vocês vão encontrar só os 10 primeiros colocados pelo ranking da Deloitte. O que é interessante dizer é que o da China e a Alemanha e Estados Unidos, a bola é do mesmo tamanho, são todos muito fortes. Mas o que é mais forte, entender por que os Estados Unidos vão passar a China agora no final dessa década, é a pizza em azul marinho. A pizza em azul marinho é a quantidade de pessoas trabalhando em alta densidade tecnológica, ou seja, com alta capacidade. O pessoal chama de ubiquidade pequena. São produtos que só você faz e que outros não fazem. Tá? Esse é o tamanho da pizza dos Estados Unidos. Olha o tamanho da pizza da Alemanha. Os Estados Unidos está passando de 60%. A China está abaixo de 40%. Uma alta densidade de produtos que não existem. Resultado prático. E, em função disso, o que a gente tem percebido nos últimos tempos é que tudo isso que eu falei para vocês, exatamente tudo isso que eu falei para vocês, a previsão do Fórum Econômico Mundial, tudo, eu repito, tudo que eu falei para vocês, não é nada futurista. O Fórum Econômico Mundial deixa muito claro que todos esses argumentos, todos esses pontos serão realidade máxima em 2020. Qual é a nossa política industrial? Muito obrigado pelo dia de vocês, obrigado pelo tempo de vocês, principalmente para vocês que estão aqui, e um abraço para todos os internautas.